Pronto, pessoal chegando aí, né? A gente já está gravando. Só para a gente retomar a aula passada, alguém lembra sobre o que nós conversávamos? Vamos lá? Sobre economia, né, pessoal? Igual a colega que entrou, né? Meio perdida aí, não sabia bem o horário dela. A gente conversava sobre economia, beleza. Mas o que a gente falar de economia? Vamos lembrar? Como é que está aqui? Aqui perto. Ninguém lembra aí que nós falávamos sobre economia? Tinha um tópico específico, não era? Antes de eu colocar na tela, antes de eu começar a falar, eu queria saber de vocês. Se vocês lembram, né? Se estavam ligadinhos ou não estavam ligadinhos. Eu visto não estavam, né? Eu gosto de fazer um resgate, tá? Porque a gente falou na aula passada sempre. Senão a gente vai para um próximo tópico, acaba que a gente fica voando. Até porque hoje eu falei, prometi para vocês que era a continuação de um tópico que, para mim, é muito sutil, é muito fino, muito. Não é todo mundo que compreende isso dentro da economia. Dá 5 minutinhos para vocês lembrarem, resgatarem o material de vocês sobre o que nós falávamos na aula passada. Vamos lá, pessoal, ninguém? Então, vou puxar aqui. A gente falava sobre elementos de um sistema econômico. Alguém lembra de algum elemento do sistema econômico? Antes de eu projetar? Vamos lá, pode ser pelo chat. Já joguei ali, elemento do sistema econômico. Ninguém lembra. Quem acertar vai ganhar. Quem acertar todos os elementos, olha só, vai ganhar um livro hoje. Um livro, tá valendo. Porque esses são grupos, né, Patrícia? Está indo no caminho. Esse grupo aí se divide em alguns elementos. Vamos lá, nem vou pedir todos os fatores de produção que a Patrícia colocou aí, mas fator de produção é um grupo de elementos, mas tem mais dois grupos. Tá valendo um livro. Tá aqui na minha mão o livro. Estoque por aí assim não vai ganhar, hein?
Não lembro direito. Tudo bem, a galera nunca lembra, né? Mas para dizer que é mentira, já está aqui o livro. Conseguem ver aí? Vou enquadrar ele aqui direitinho. Está aqui, ó. Não sei se aparece ao contrário para vocês. O áudio está bem baixo. Ok, o áudio. Ok, né? Beleza, show de bola. Então tá valendo o livro. Se não for hoje, vai ser outro dia. Mas eu confio que alguém vai puxar aí de algum lugar. Aí a Patrícia já começou a dar dica. Professor, eu bati print. Diga Quer aí. falar, professor? Fale. Bora ver se vai ganhar o livro. Não, tá aqui. Lógica de funcionamento do sistema. Aí, elementos de um sistema econômico. Fatores de produção, estoque, agentes econômicos, instituições e a seguir os tópicos referentes a cada um. Pois é. É esse tópico referente a cada um que vai estar no livro. Fatores de produção tá terra, capital, trabalho, tecnologia e capacidade empresarial. Agentes econômicos, famílias, empresas e governos. Show. Instituições são as jurídicas, políticas e sociais. Show de bola, Patrícia. Acabou de ganhar um livro. Tá aqui, de novo. Eba! Vou mostrar de pé. Domingo que vem tem mais aula, né, pessoal? Na aula que vem, na segunda-feira, melhor dizendo, domingo não tem aula, né, graças a Deus. A gente a gente pode fazer mais uma dessa aqui. Então, se esforcem hoje. Consegue ver aí teu livro, Patrícia? Sim, tô vendo, professor. Show de bola. Minha área de interesse. Vou até anotar aqui, vou já fazer uma dedicatória, tá? E aí a gente se fala daqui a pouco para eu te passar esse livro. Beleza, então a Patrícia já matou aí, já trouxe logo. Eu escrevi aqui. Muito exibida ela, né, Jaqueline? Pois é. Poxa, Jaque, até tu, mano. Eu, hein? Ana Freitas, o áudio ainda tá ruim, e a Duliane também reclamou do áudio. Melhorou o áudio, alguma coisa? Patrícia, depois compartilhe esses prints comigo, por favor. Tá vendo? Eu falo para vocês, dê um print. Eu vou mandar uma Pode deixar, que eu tô botando print de tudo aqui. Mas quer ganhar mais um livro semana que vem, pelo que eu tô vendo. Professor. Eu tô em atraso com vocês aí no material, né, que eu fiquei de compartilhar semana passada. Mas, Diego, por favor, tu me manda um e-mail, me lembrando, depois da nossa aula, que quando eu vou para outra aula e acabo esquecendo. Até mandei da outra turma e não mandei para vocês. Por favor, só para me lembrar realmente de enviar, tá? O material. Tudo bem, professor. Obrigado. Mas, a priori, de maneira precária, pode ir tirando print, né? É uma facilidade que a nossa tecnologia dá para a gente pode usar a nosso favor. Aí depois a gente, se não estiver escrevendo, eu gosto de ir anotando as aulas, né? Se não estiver escrevendo, eu já vou dando o print e depois eu escrevo. É uma forma de fixação. Aí eu vou me preparando para isso. Então tá aqui, bora lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Bora ver de onde a Patrícia copiou, né? Copiou não, né? Buscou a informação que a gente compartilhou com vocês. Ela buscou a informação na fonte certa. Foi aqui, ó. Então, como ela falou para a gente lá, fatores de produção, agentes econômicos e instituições. Todos eles agrupam agentes econômicos. Olha, quem são os elementos de um sistema econômico? De um sistema econômico. Fator de produção, terra, capital, trabalho. Pessoal, mais uma vez, deixa eu colocar o laser aqui na frente. Mais uma vez, terra, capital e trabalho são os convencionais. A maioria dos autores classifica fator de produção como terra, capital e trabalho. Alguns outros inovam e colocam tecnologia, ou então capacidade tecnológica e capacidade empresarial também como fatores de produção, tá? Eu vou chegar na parte de ambiente daqui a pouco com vocês e vou retomar a tecnologia e capacidade empresarial novamente. Agentes econômicos também, famílias, empresas e governo, e as instituições também são elementos de um sistema econômico. A gente não pode esquecer, apesar de elas não operarem ativamente, mas elas acabam dando a regra da operação dos agentes econômicos. Regras jurídicas, regras políticas e regras sociais. Fechou? Isso é uma retomada da aula passada, né? E a gente chegou aqui falando sobre crescimento, falamos um pouquinho do PIB,
depois falamos sobre estabilidade e falamos sobre equidade. E é aqui na equidade que eu quero pautar grande parte da nossa reflexão da aula de hoje. Isso que eu ia dizendo logo no início, que muitos autores não consideram equidade como, de fato, um discurso econômico, tá? Como uma parte da teoria econômica. E eu acho que sim. Por isso que eu friso bem essa etapa. Inclusive, ela dá base para que a gente, tanto na estabilidade quanto na equidade, para que a gente trabalhe as teorias macroeconômicas, que eu quero falar para vocês hoje ainda, no finalzinho, do que trata a microeconomia e macroeconomia, para que na aula que vem a gente entre de cabeça aí. Mas antes disso, quero ouvir de vocês. Alguém conhece outro sistema de medição de crescimento diferente do PIB? O que é PIB? Alguém lembra aí? Patrícia, lembra o que é PIB, Patrícia? A galera falou na aula passada também, né? Produto interno bruto. Pronto, Thiago. Obrigado, Patrícia. A galera lembrou aí. Eu falei para vocês que essa é uma das métricas específicas para medir crescimento. E tem outra também, é o PIB per capita, né? Alguém lembra o que é PIB per capita? PIB per capita nada mais é, pessoal, do que o PIB dividido pelo número de habitantes de determinada economia, tá? Tem alguém com o áudio aberto? Deixa eu ver. Estou ouvindo um som forte aqui. Sim. Vocês estão me ouvindo? Estou lhe ouvindo, professor. Ah, perfeito. Está travando, professor. Está travando, é? Estou ouvindo um som estranho. Estou tranquilo, né, Diego? Valeu. Então, bora lá. PIB é o valor é o valor adicionado por uma economia. O valor adicionado a uma economia em moeda corrente, em dólar, em real, em iene, em dólar canadense, em libra esterlina, né, moeda corrente de determinado país. Então, é o valor adicionado por uma produção, por uma economia em determinado período de tempo. Pode ser um PIB trimestral, anual, isso a gente falou. E a métrica de crescimento, para a gente considerar que um país, uma economia teve crescimento de fato, o PIB deve aumentar mais do que aumenta a população. Se tem um aumento populacional, então eu tenho que ter um aumento do PIB maior que o aumento populacional para poder considerar que isso é de fato um crescimento econômico. Fechou aí? Pessoal, controle de população parece ser uma coisa assim muito da sociologia, da ciência política, ou das relações internacionais, mas a economia também tem a ver com isso, tá? Então, um país que tem uma taxa de crescimento do PIB em determinado patamar, mas a população cresce muito, em algum momento eles podem achar necessidade de fazer um controle de natalidade. Alguém sabe um país que fez isso? Fez um controle muito específico no controle de natalidade, um controle populacional? Eu acho que a China fez, ou faz. A China, o que a China fez? Conta pra gente. A política, acho, do filho único, alguma coisa assim, professor. Exatamente, desde a década de 70, Diego, olha só. Ainda está vigente isso? Está vigente, em alguns lugares ainda está vigente. Principalmente nos grandes centros urbanos. Normalmente, nas colônias mais distantes de produção rural, a regra tem flexibilização, mas ainda há regra. Só não pode ter 7 filhos, como tem no Brasil, por exemplo, né? E é lógico, a gente está falando de um sistema fechado. A gente chegou a citar a China na aula passada, né? A gente falou da Coreia do Norte, falou de Cuba, falou da Venezuela. E China também tem um sistema de produção específico. Não sei se vocês viram, até uma reportagem no Fantástico ontem, falando sobre o sumiço lá do dono da Alibaba, né? Do maior site de vendas do mundo. Só o faturamento dessa empresa na Black Friday, em um dia específico, bateu todo o faturamento nos Estados Unidos na Black Friday, em um dia só. Então é um negócio gigantesco. E lá eles não têm a liberdade econômica, do que a gente vinha falando na aula passada, sobre liberdade, né? Sobre a capacidade empresarial. Então não são todos os lugares que têm as mesmas regras
Então, a gente tem constituições diferentes que dão regras diferentes. Quando eu falo Constituição, não estou falando somente da lei, não, tá? Estou falando Constituição social. As pessoas se constituíram através de uma história específica que hoje a gente olha e tem uma representação de poder em determinado lugar. Então, a China é assim. E impensável aqui no Brasil a gente imaginar o controle de natalidade como a China fez por lá, né? Porque aqui, em tese, o Estado não pode interferir nas escolhas individuais, né? E eu digo em tese porque eu consigo enxergar em várias dimensões o setor público, o Estado ainda tomando decisões pelos indivíduos, né? Mas, assim, nada comparado com o que a gente tem na China. Então, lá na China, desde a década de 70, a política do filho único fez com que a gente entrasse na segunda geração de uma cidade, ou então de um país, parcialmente sem primos, sem tios, né, reconfigurando todo o pertencimento familiar, inclusive. Isso é bem sério, um fato sociológico a ser estudado, né? Você tem uma geração inteira que não tem irmão, e porque não tem irmão, não tem tio, e porque não tem irmão, também não tem primo, só aquele único núcleo, pai, mãe e um filho, né? Então, só é permitido por lei, se tiver um segundo filho, paga uma multa gigantesca, ou seja, os ricos na China, apesar de ser ser regido por um sistema fechado, né, que é orientado pela base central do governo, que vai produzir ou deixar de produzir, ainda tem discrepância de diferença social, né, através da renda. Então, tem pessoas que têm muito dinheiro, essas pessoas que têm muito dinheiro podem ter mais um filho porque elas podem pagar a multa. Então, essa desigualdade também se manifesta através da família. E eu conheci lá no Rio de Janeiro famílias de chineses, né, que preferiam 1000 vezes morar no Brasil do que morar na China, justamente por conta da liberdade, né? E essas pessoas também não podem interromper as suas relações com os familiares que ficaram e nem com o próprio Estado chinês. Eles precisam ainda passar parte de sua renda, informar parte da sua vida para o governo chinês, por conta, inclusive, do medo, né, que eles vivem. Eles vêm gozar de uma liberdade, mas ainda assim tem uma liberdade mediada pelo governo chinês mesmo em solo estrangeiro. É um negócio, assim, bem absurdo para a nossa realidade. A gente imagina que é teoria da conspiração, não, mas é um regime de governo, é um regime de poder, que é instituído, é organizado e hoje conduz uma nação gigantesca que é a que mais cresce. Então, se eu tenho uma taxa de crescimento do PIB, mas a taxa de crescimento populacional é muito grande, que era acontecia na China, qual foi a escolha estratégica que o governo chinês adotou, que o Partido Comunista Chinês adotou, foi paralisar essa taxa de crescimento populacional, né? Então, eles frearam através dessa política em alguns lugares, e Diego, já pode ter o segundo filho livremente, mas não pode ter o terceiro. Então, a regra permanece, né? Uma regra firme, rígida. Então, ainda tem esse regramento vigindo, né? Promovendo mudança e coesão social naquela regra. Talvez uma regra que a gente não concorde, né? Mas, como eu disse para você, na casa da mãe Joana, nossa aula de introdução, né? Cada casa tem a sua própria regra, né? Então, a China tem a sua própria regra e nós temos a nossa regra. O que nós podemos fazer? Achar bom, achar ruim, achar feio, achar colorido, achar preto, né? O que a gente quiser achar. Mas a gente não pode interferir na regra daquela nação, né? Quando a gente interfere na regra de uma nação, há um abuso de poder e é o que acontece. Muita gente das relações internacionais critica muito a operação dos Estados Unidos no Oriente Médio, que faz justamente sobre a justificativa de implementar uma democracia, mas a gente sabe que a história real é manutenção de relações bilaterais com quem tem petróleo, com quem tem capacidade produtiva, né? Então, tem muita coisa rolando aí. Não estou compartilhando agora, Duliane. Eu tirei aqui para bater esse papo com você rapidinho, né? Para perguntar sobre PIB. E eu perguntei, ninguém respondeu ainda. Vou reforçar a pergunta. Algo diferente do PIB, alguém já ouviu falar? Medir crescimento através de uma forma diferente? Eu só não sabia nem o que era PIB. Agora que eu estou conhecendo, já quer saber outra? Sim. Vocês acham que é só pela produção que a gente mede crescimento, desenvolvimento? Ninguém? Alguém já ouviu falar na FIB?
Ligou o microfone, pode falar, fica à vontade. Não, professor, não. Não ouviu, né? Falar o quê? FIB. FIB, olha só, um país lá no pé do Himalaia, na Ásia, perto da Índia, no norte da Índia, perto do Paquistão também, chamado Butão. Alguém já ouviu falar nesse país? Butão? Bem, não. Ainda não, professor. Não, né? Está ouvindo aqui o professor Rod pela primeira vez, meu Deus do céu, um país chamado Butão. Lá no Butão, é um país essencialmente agrícola. Outra fatia de renda deles é através de serviços de turismo, né? Turismo religioso, porque lá também se segue o budismo, e é uma das rotas do pessoal da Índia para subir para o Himalaia, né? Então, é uma das rotas santas também. Então, acaba que eles utilizam muito das suas bases de fé para fazer uma exploração turística do seu território. Mas eles não têm indústria, né? Não têm serviços como nós temos, a não ser os serviços voltados para atendimento dos turistas. Mas eles não têm o que a gente tem, uma medicina desenvolvida com base científica. A medicina deles é uma medicina milenar, parecida com o que se faz no Japão e na China. Apesar de o Japão ser muito tecnológico, muita coisa da medicina do Japão ainda é milenar, tradicional. Então, assim como é na Índia, assim como é na China, no Japão, assim também é no Butão. Só que no Butão eles abriram mão, né, de medir o seu crescimento ou desenvolvimento pela produção. Eles acham que a satisfação de morar naquele país é o que é o essencial para ser medido. Eles chamam esse índice de satisfação de felicidade. Se a pessoa que mora no Butão é mais feliz ou menos feliz, eles vão controlando essa sensação de felicidade. É uma felicidade tácita, uma felicidade convencional? Não, é uma satisfação de estar pertencendo àquele lugar e de morar ali. E eles chamaram esse índice de felicidade interna bruta, realmente para comparar com produção interna bruta, ou produto interno bruto. Fale, Keila. Keila ligou sem querer, só para o cachorro latir. Vou desligar ela aqui. Então, eles criaram essa métrica diferente, mas uma coisa bem alternativa, né? O resto do mundo inteiro, inclusive a própria China, adotou medidas restritivas de liberdade de uma forma massiva, incluindo controle da taxa de natalidade, né, pessoas que nascem no país, para que tivesse um crescimento grande, para que tivesse um bom crescimento, e sinalizar esse crescimento para os outros países, para o mercado internacional. O Butão está falando, olha, eu não quero saber desse negócio aí, né, o PIB, quero saber da FIB, felicidade interna bruta. Então, é uma alternativa, nada convencional, porque o que é convencional é realmente o PIB. Os países se comparam pelo PIB, pelo índice de crescimento do PIB. Se uma economia encolheu ou cresceu, a gente olha o PIB. A gente não olha a FIB, a gente não olha o IDH. IDH, a gente vai olhar para falar sobre isso agora. IDH, índice de Gini, são indicadores que vão trazer outras reflexões sobre o modelo econômico desenvolvido em determinado país. Mas não é nesses índices que a gente olha se houve crescimento ou não houve crescimento econômico. Se houve crescimento ou não, a gente olha realmente no PIB. Fechou aí, pessoal? PIB e FIB. Onde é que a gente encontra a FIB? Butão. No Butão. No Butão. Felicidade é encontrada no Butão. Entenderam? Vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela aqui voltando, tá? Para onde a gente parou. Onde nós estávamos antes de terminar a aula passada. Estávamos aqui, né? Aí falei de estabilidade, que na estabilidade também a gente tem que olhar duas métricas importantes. Uma é nível de emprego, aí não é 1, 2, 3 empregos, é o nível geral de emprego, é o emprego agregado, tá? O que é agregado? Quando a gente tem um evento coletivo, a gente junta tudo para fazer as contagens. Não importa muito em um evento coletivo, nos agregados macroeconômicos, a gente vai falar mais na frente, não conta muito a variância de um item, né? A variação marginal, item a item, não importa. O que importa é a variação agregada. Tá? Então, na estabilidade, a gente vai considerar os agregados macroeconômicos para medir nível de emprego e nível de preço. Lembrando que nível de preço
Não é porque a carne aumentou, a gente falou bastante sobre isso na aula passada, que a gente fala que está tudo inflacionado. Não, a inflação é aumento generalizado e progressivo do nível geral de preços. Tá? Então, eu tenho muitas coisas aumentando. Quando aumenta a gasolina, normalmente, pessoal, é um bom indicador para a gente medir inflação. Por quê? Como a gente tem uma base de transporte toda pautada rodoviária, então, todas as vezes que a gente aumentar combustível fóssil, como gasolina e diesel, a gente vai aumentar o custo do frete. Então, há um aumento generalizado no preço das coisas. Né? Porque eu vou comer pão, poxa, mas o pão não tem frete, tem trigo, tem frete. Né? Os outros insumos têm frete. Ah, eu vou consumir um serviço, cara, não tem nada a ver serviço aí, não paga frete. Mas a prestadora do serviço que precisar de qualquer equipamento ou material para prestar o serviço para você, vai aumentar o seu custo com frete. Então, normalmente, quando aumenta o custo do combustível, a gente tem uma tensão para aumento dos preços gerais em uma economia, tá? Principalmente numa economia como a nossa, que tem a matriz energética desenvolvida através do combustível fóssil. Então, duas coisas que a gente precisa entender sobre a estabilidade de uma economia. Tem vários outros, tá? Mas esses dois são os principais indicadores a serem medidos e acompanhados em uma economia estável. Nível de emprego e preços estáveis. E os preços, tá? Se eu tenho muita elevação, eu tenho inflação. Quando eu tenho inflação, então eu tenho instabilidade de um sistema econômico, tá? Outra questão, que é o forte de hoje, equidade. Olha só, eu cheguei a falar para vocês e li aqui, né? Tem a inserção social gradativa do contingente de excluídos, ou seja, há um pressuposto que o sistema econômico gera exclusão. Então, uma política para a equidade tenta incluir os excluídos, né? Tenta reequilibrar. Outra coisa, com a política de equidade, redução dos bolsões de pobreza. Então, também já está um pressuposto de que existe pobreza. Se existe pobreza, são pessoas que ou não estão inseridas no sistema econômico, né? E aí ficam à margem do sistema, então eles ficam marginalizados. É não confundir, apesar de significar muita coisa, mas não confundir marginal com criminoso, tá? Marginal é que está à margem, está da margem para fora do sistema econômico. Ou ele está dentro do sistema econômico de uma maneira precária, ele não consegue se inserir naquele sistema, ou porque o sistema já, como disse aqui no primeiro tópico, gera de fato a exclusão, ou porque ele não conseguiu entender as regras daquele jogo e não consegue jogar muito bem e realmente ele fica na pobreza. E a combinação dos dois itens também, né? Equidade também para melhorar a distribuição de renda. Então, olha só, melhorar a distribuição de renda também é um pressuposto de que a renda não é distribuída de maneira equilibrada. Há um desequilíbrio na distribuição dessa renda pelo sistema econômico. Quando eu falo de distribuição de renda, pessoal, não pense em programas de transferência, programas do governo de transferência de renda, transferência de capital. Ah, o Bolsa para Viver Melhor, o Bolsa Família, o Fome Zero, o auxílio emergencial agora da pandemia, todos eles são políticas econômicas para promover a equidade, tá? Mas não é somente isso. Quando eu falo que um sistema remunera mal, então distribui mal a renda, não estou falando que é o governo que faz isso. Estou falando que o sistema econômico, ao processar as informações, ao pegar aqueles recursos finitos, lembra? Então, por isso, escassos, processá-los em produtos e serviços e colocarem de volta na economia, no sistema econômico, quando ele faz isso, a gente acaba privilegiando um determinado grupo e excluindo outro determinado grupo. E é esse processo de exclusão que a equidade passa a aferir dentro do sistema econômico o seu objeto de estudo. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender que a economia também fala sobre equidade. Aí eu quero mostrar para vocês uma coisinha. Exercício para a galera agora aí. Valendo ponto, para todo mundo participar. Quem não participar vai levar 0. Lá pelo chat mesmo. Tô brincando, tá, pessoal? Forçar ninguém a nada. Temos duas situações aí, né? Do lado esquerdo e do lado direito. Olha, eu gosto de fazer um exercício da seguinte forma. Descrever e compreender, tá? Descrever e compreender. Descrever é você olhar para uma figura e falar o que está na figura. Descrever o que está na figura, sem interpretar muita coisa, só falar o que está ali na figura. Alguém consegue descrever a imagem do lado esquerdo? Sim. Vai lá, por favor. Bom, peraí, do lado esquerdo, né? Aqui tá, no caso, as pessoas com a mesma quantidade de caixotes, certo? Justamente, isso aí.
Bom, pelo que a gente pode ver analisado, isso está representando o princípio da igualdade, né? Não, Tratar as ainda não é um pessoas. princípio. Eu quero só que você me descreva o que está na imagem. Ainda não compreenda nada. Ainda não interprete nada dela, tá? Só tenta Mas no descrever. caso, você quer que eu analise o que está na imagem, é? Não, eu quero que analise, quero que descreva. Imagina que você está olhando para essa imagem, vai fazer uma audiodescrição para um cego, né? Para alguém deficiente visual. Você vai fazer essa descrição, você quer falar, olha, essa imagem está mostrando tal coisa. Imagina que você está fazendo isso. Então, vamos lá. Que na imagem tá mostrando uma situação de um cenário, né? No caso, eu teria que representar para ele. O que Aham. acontece? São três pessoas, no caso, tentando assistir a um jogo. Eu não sei direito que jogo é esse. Acho que é É beisebol. um jogo. Eu não tô conseguindo aproximar aqui na minha tela. Deve ser, né? Uhum. Pois é. Era isso que eu ia falar para ele, a Tá. situação que estaria acontecendo, Informação que importante na ele estaria descrição. tentando ver. Oi? Cada uma está em cima de um caixote. Isso. O da esquerda, mas da esquerda ele é mais alto, tem uma camisa azul e uma calça amarela. O do meio tem uma camisa vermelha. É um adulto, Isso. né? Assim, tá presumindo, pode ser um anão ali, né? Um alto, um baixo, um anão, não sei. Mas vamos lá, um adulto, uma criança e um Também, bebê, né? né? Vamos supor. Mas aí eles estão em cima de um. Cada um está em cima de um caixote. Só que o da esquerda consegue enxergar, o do meio consegue enxergar e o da direita não consegue enxergar. Né? Tá tentando brechar ali, né? Tentando dar uma olhada É entre as verdade. tábuas ali. Então, são três pessoas, Tá cada na uma em cima de brecha, um né? caixote, tentando enxergar por cima de uma cerca, sendo que o mais alto consegue enxergar, o médio consegue também, e o mais baixo não consegue. Fechou? Isso aí não é o que quer dizer, tá? Isso aí é somente uma descrição. Acabei de falar para vocês o que está projetado ali. Não foi isso? Agora, oi, Keila, fale. Sim, a questão da imagem, a interpretação, né? Tem a Ainda ver não, vamos com. lá. Aproveitando Tá, que o teu microfone está aberto, quero que você descreva a imagem da direita. Descrever, não é interpretar ainda. Descrever. tá. A imagem da direita, descrever. Bom, aqui tem três pessoas com dificuldades diferentes ou acessos diferentes a uma determinada área, e elas são, digamos assim, ajudadas a enxergar do mesmo ponto de vista, no mesmo nível, a mesma imagem. Ok. Mesclou um pouquinho aí, tá? Assim, vou tentar descrever. São três pessoas tentando enxergar por cima de uma cerca, sendo que a primeira não tem um caixote, a do meio tem um caixote e a da direita tem dois caixotes. E todas conseguem enxergar por cima da cerca por conta do auxílio dos caixotes. Fechou? Certo. Beleza. Só um momentinho. Um minutinho. Prontinho. Então, isso é só a descrição, pessoal. Agora, aquele que queria conversar sobre o que quer dizer, sobre a interpretação disso, fica à vontade aqui. Não, professora, só isso, a descrição, acho que eu já fui para a interpretação, né? É a equidade, né? Que ela consiste na adaptação para determinadas situações, né? Uhum. Legal. Qual é o sistema, Keila, que você, não estou perguntando você mesmo, tá? Você julga mais justo? Dá um caixote para cada um ou dá dois caixotes para um e dá nenhum caixote para o outro? Bom, depende muito mesmo, mas Depende se é assim, no você que meu vai pegar o ver, caixote ou não, né? exatamente. Um exemplo é essa equidade, a questão da igualdade, ela tem a ver em todas as áreas, na verdade, em todas as áreas, econômica, educacional, segurança, em todas as formas, mas aqui eu acredito que no sentido de que quem está em pé e consegue ver tudo, não tem realmente necessidade de um caixote talvez iria prejudicar ele, né? E quem tem dois caixotes é porque realmente precisa mais,
para chegar a uma determinada visão. Eu acredito que seja justo, sim, colocar por igualdade, mas como eu lhe falei, é muito relativo, né? Tentar a equidade de determinados pontos, ela se torna um pouco desigual. Pois é. Esse debate me encanta muito. Alguém pensa diferente da Keila? Vamos lá, pessoal. É hora da gente comentar, discutir. É isso aí mesmo. A única forma de abordar a imagem é sobre os caixotes, eu posso dar um... Não, dá a tua opinião. Fica à vontade. Eu deixaria de lado os caixotes e derrubaria a cerca. Derrubaria a cerca. Acesso direto em todo mundo, né? Acesso direto para todo mundo. Ok. Derrubar a cerca e caixote para ninguém. Legal. Obrigado. Tá? Ou cada um ficaria com o caixote, mas o que está impedindo a visualização seria a cerca, né? O problema é a cerca, na quantidade de caixotes. Só para tentar, assim, todos vocês estão matriculados no curso superior, né? Passaram pelo Enem, ou por transferência, um aproveitamento, né, o vestibulinho, mas passaram por um processo seletivo. Talvez, olha só, aí é a minha interpretação, tá, Diego? O que eu imagino quando eu olho para cá. Talvez essa cerca seja um vestibular. Né? Derrubar a cerca seria deixar que todo mundo entrasse, mas eu não teria condições de comportar todo mundo. Acho que a grande lição de ter uma cerca, e eu concordo contigo quando você falou, perfeita a tua análise, mas será que a gente tem condições de derrubar essa cerca? Né? Será que se não tiver cerca, a gente tem jogo? Né? Será que se a gente não tiver cerca, a gente alcança o nosso objetivo? Será que a gente... É lógico que o ideal, olha só, o mundo ideal seria que para cada indivíduo brasileiro nascido vivo, que se criasse, que chegasse na fase adulta, se formando ali no ensino médio, tivesse uma cadeira esperando por ele no ensino superior. Esse é o mundo ideal, né? Mas a gente sabe que mesmo expandindo muito nossa capacidade de absorção de novos alunos na Universidade Pública Federal, a gente não consegue de longe abordar toda a universalidade, né? Então não infelizmente, é um sistema fechado. Outra questão pode ser uma cerca aí também para a gente, uma barreira, né? Capacidade de atendimento no SUS. Então, o atendimento é universal, ele é garantido a qualquer pessoa, quem precisar, não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, vai chegar no SUS e vai ser atendido. Qual seria essa barreira no SUS? O tempo de espera. Né? Se você quisesse consultar com um especialista, um oncologista, por exemplo, no SUS, espera. Vai entrar numa fila gigante. Não é na fila de um dia para chegar na sua vez, não. É uma fila para você marcar sua vez, para poder ser agendado lá na frente e torcendo que o médico não desmarque. Então, a gente tem uma série de cercas. Né? Talvez derrubar as cercas seja um trabalho dificílimo. Né? E talvez não seja prático derrubar a cerca. Não estou dizendo que a gente constrói a cerca. Estou dizendo que a cerca ela pode surgir, né, como um efeito colateral daquilo do nosso objetivo. E aí, porque a cerca está ali, a gente não vai fazer nada também, a não ser que derrube a cerca. Né? Por exemplo, essa aula que nós estamos tendo agora foi um debate gigante na Unifap para que a gente chegasse na conclusão, né, para que os colegiados opinassem, para que o alunado opinasse, para chegar, bom, pessoal, então na pandemia muitos professores só querem dar aula depois da vacina. Muitos professores não se adaptaram e não querem dar aula no teletrabalho, né, no EAD. Então, tem razão de falar isso? Sim, tem. Mas a gente acabou fazendo uma abordagem sui generis, uma abordagem alternativa, uma abordagem diferenciada, para que a gente, de fato, conseguisse ter essa aula, por exemplo, hoje. Né? Impensável, pessoal, antes da pandemia, a gente colocar um EAD dentro de um curso presencial das universidades federais. E todas as universidades estão fazendo isso hoje. A Unifap foi uma das últimas, né? Pegou a rabeira do movimento. Tinha gente que já estava terminando o semestre quando a gente estava começando. Né? E vai conseguir fechar agora o ano letivo de 2020, agora em março. Então, o pessoal que se antecipou. Né? E, infelizmente, a gente não tem nem noção de quando vai terminar nosso 2020.1. A gente nem abriu 2020.2. Os caras vão fechar o 2020.2 agora em março. Mas, sem churumelas, né? Sem choro, a gente fez esse suplementar e a gente está tendo aqui agora. Então, barreiras existem. O que a gente vai fazer com essas barreiras? Como a gente vai tratar essas diferenças? Talvez seja a grande questão.
Alguém quer fazer alguma participação diferente? Alguém percebe isso aí diferente do Diego e da Keila e do professor Rodson? Fiquem à vontade, tá? Eu quero passar um vídeo para vocês, ele é super curto. Talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo. Mas aí segura o spoiler aí pro pessoal, tá? Vocês estão vendo a minha tela, certo? Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder! Take off your backpacks! Basketball, line up! We're about to race! Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. A $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go. If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Conseguiram entender? Sim, professor. Acho que em parte sim. Em partes, né? É bem, bem forte mesmo. E eu sempre me emociono. Não consigo. É verdade. Verdade. Vou colocar para vocês o link do vídeo, tá? Tá bem.
Querendo ver esse vídeo em algum momento. Jaqueline disse, sua igualdade é a divisão igual para todos, a equidade é a promoção de oportunidades, levando em consideração cada indivíduo, a situação de cada indivíduo. Justamente, Jaqueline, justamente isso, tá? Então, igualdade é tratar todos iguais, independente das suas origens. Todos, por exemplo, são iguais perante a lei no Brasil. Não só no Brasil, né? Todos os países que beberam numa fonte doutrinária da justiça alemã e da justiça inglesa, e inclusive da própria portuguesa, também vão criar instrumentos de igualdade através da percepção da unidade de cada indivíduo ser igual à unidade do outro indivíduo. Mas o nosso país, ele é cheio de paradoxos, né? De tratar todos iguais de uma maneira indiscriminada, desconsiderando suas origens diferentes, suas condições e capacidades diferentes, né? Talvez venha realmente premiar um lado e punir um outro lado, né? Então, não é que, olha só, que esses caixotes representem a ajuda do governo. Não é isso, né? É que esses caixotes representam a condição social de cada um. A gente precisa compreender que as condições são diferentes, apesar das regras serem as mesmas, os acessos são diferentes. Viu só aquelas assertivas que o rapaz lá estava fazendo, né? Se seu pai e sua mãe crescerem, se você cresceu numa casa com pai e mãe, né? Seu pai e mãe ainda estão casados até hoje, você teve que... Para mim, a mais marcante de lá quem daqui não se preocupou com de onde vinha a próxima refeição, de onde vinha a sua comida, né? E a maioria deu passo à frente, mas algumas pessoas não deram passo à frente porque não sabiam de onde vinha a sua comida, né? Então, se ia ter comida, né? Não sabiam se iam ter condições de fazer uma refeição. Então, isso é muito marcante para um sistema que funda pessoas pretensamente iguais, né? E, na verdade, elas são bem diferentes entre si. Tem uma série que a minha esposa está assistindo que fala bastante sobre a questão racial também, diferença racial. E tem a protagonista, são duas mulheres, uma negra, uma preta e pobre, e outra branca e rica. E tem uma hora que elas estão discutindo, e a branca sugere que ela fez escolhas ruins para estar naquela condição de pobreza. E ela fala assim, não, eu não tive escolhas ruins. Ela falou, você só teve escolhas boas, não importa se você ia para a opção A, B ou C, eram opções boas que você tinha. E eu, para fazer uma boa escolha, para ficar longe da criminalidade, eu tive que fazer muitas escolhas e nem todas elas foram boas. Então, ela não tinha opção boa e a outra tinha opção boa. Ali está reduzido na questão racial, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, eu tive muita dificuldade como amapaense, quando eu fui para o Rio, de entender o racismo estrutural que existe no Rio. Porque ele é diferente do racismo estrutural também que existe em Macapá, né? O nosso racismo estrutural ele tem a ver com as nossas raízes culturais, né? Tem a ver com os traços fenótipos, o que se demonstra na carga revelada da carga genética no fenótipo do indivíduo. Aqui é a cara de malaco, a risadinha de malandro, né? Aquela risadinha de malandro. Qual é a cara de malaco que a gente tem aqui? É a cara do indígena, né? É a pessoa que tem mais caras, com mais traços do rosto tradicional daqui. Não é o negro em si, não é o preto em si. Enquanto que no Rio é o preto. Não é o camarada assim, não for preto, mesmo que ele mora na favela, ele não sofre estigma, né, de uma sociedade. E lá sofre, não é só discurso teórico, não. Eu vi isso acontecer, eu vi de muito perto, o que me afetou muito, porque eu não estava acostumado, talvez eu tenha aprendido de uma forma muito dura isso. Mas aquele xenofobismo, né, o fato de você falar diferente, né, o fato de você ter traços diferentes, por exemplo, eu não era tido como branco, eu também não sou preto, mas eu não era tido como carioca, certamente, me chamava de Paraíba, por exemplo, em alguns lugares. Né, apesar da Paraíba ser bem longe daqui, ser outra região, ser outra forma de falar, outra cultura, falou diferente para eles, eles chamam de Paraíba. Né? Ou então fala que Paraíba fica no norte. Então, assim, é uma forma de estruturação do reconhecimento de uma diferença. Né? Essa diferença ela pode ser tratada das formas institucionais a incluí-las ou a cristalizá-las na exclusão. A equidade vem com essa proposta. E a equidade também é uma métrica da economia. Também é um objeto a ser estudado pela economia. Tá?
Então, quando a gente está falando de equidade, desenvolvimento, equilíbrio, a gente está falando de macroeconomia. Quando a gente está falando de preço de venda, quantidade a ser vendida, descontos, lucro, demonstração de resultados, a gente está falando de microeconomia. Então, para ambas, a gente tem teóricos muito relevantes. E eu quero começar a aula que vem com vocês falando sobre esses teóricos e sobre essas teorias da microeconomia e da macroeconomia. A macroeconomia ela só surge depois de uma experimentação da microeconomia no setor, a parte privada, né, da economia, porque Adam Smith, que é um dos principais que eu vou trazer para vocês, ele é liberal, né? Ele é vem da filosofia liberal, da política liberal e da economia liberal. Ele acaba traçando alguns preceitos que justificam o liberalismo, o neoliberalismo agora, né, das últimas 2 décadas. Mas é ele que funda, então, a noção de liberdade para a economia, né? Laissez-faire, laissez-passer, deixe estar, deixe passar, né? O Estado não precisa intervir nos assuntos da economia. A economia vai dar conta de si mesmo porque os indivíduos são racionais e vão operar dentro de uma lógica de competição. Então, para ele, a teoria dos jogos, o equilíbrio de Nash, vem tudo aí. O pessoal da matemática, cara, foi estudar isso, ficou um negócio excepcional. O equilíbrio de Nash, ilustrando a teoria dos jogos, fala justamente isso. Quando você tem agentes econômicos livres tomando decisões, eles tendem a chegar a um mesmo nível de equilíbrio, seja no preço, seja na quantidade, seja na concorrência. Então, isso criou uma teoria matemática, inclusive. Né? O pessoal da matemática aplicada, da matemática pura, veio estudar esse princípio que foi inaugurado, startado por Adam Smith. Mas para ele, simplesmente era, olha, o Estado não precisa interferir, os indivíduos podem transacionar livremente e eles vão chegar num ponto ótimo. Por quê? No ponto ótimo, não num ponto ruim. Um ponto ideal, o ponto ótimo de uma determinada economia. Porque eles são racionais. Né? Para ele, o princípio da razão, assim como para Immanuel Kant, também ali contemporâneo de Adam Smith, estão falando sobre o imperativo categórico do agir sob razão. Então, na aula que vem, a gente retoma dessa grande diferença entre correntes filosóficas para o liberalismo e essas correntes ilustrando o início da organização da economia como uma ciência que está justamente dando condições das teorias microeconômicas. Tá? Então, a gente vai ver as teorias microeconômicas e quais seus limites e quando que a teoria macroeconômica surge como uma resposta aos problemas inaugurados pela filosofia da microeconomia. Fechado? Então, na aula que vem, vocês já sabem que a gente vai começar falando dos teóricos e das teorias da micro e macroeconomia. Fechou? Vou fazer aqui, então, a chamada, né? Chamada, cada um responde seu nomezinho ali embaixo. E pode pegar o beco, caminho do feio, por onde veio. E qualquer dúvida, pessoal, por favor, manda e-mail, fala comigo, liga o microfone. Poucas pessoas ligam o microfone na aula. Importante eu conhecer vocês. Não fico em completa desvantagem, né? Ando na rua aí, eu não sei nem quem é meu aluno. Eu falo, professor, de onde, meu filho? Então é bom conhecer os alunos, é bom a gente trocar ideia, trocar figurinhas. O pessoal do ensino privado, não sei se vocês estão sabendo, já vai voltar aqui em Macapá ao ensino presencial. Foi autorizado pela prefeitura. E eles vão fazer um estudo com esse retorno para poder liberar o retorno do ensino presencial na escola pública, municipal, estou falando, tá? Mas já é uma sinalização do retorno das aulas presenciais, apesar de estar aumentando os casos de Covid, né? Principalmente em Macapá. Presente, presente, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem gente voando aí, tá? Não respondeu a chamada. Respondeu. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail na hora da aula. Pode anotar agora para na aula que vem fazer a pergunta. Ou então fazer pergunta em cima da bucha logo, enquanto estiver falando. Tudo lá, Bibiane. Não esqueça de mandar o material, professor. Tudo bem, obrigado pela lembrança. Tá ok.
Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos. Vou interromper a gravação aqui. Tchau, tchau.